Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um programa Duas na Tri. E no programa de hoje, Malu Mota, nós vamos falar de uma coisa que eu achei que nunca desse para combinar: química e literatura, Malu. Pois é, Silvia, eu estou surpresa, porque quando a gente pensa em química, é difícil não lembrar, né? Claro, de fórmulas, de experimentos, composições, de matérias, transformações, enfim, energia, né? Mas a verdade é que ela faz parte do nosso dia a dia e já foi assunto, pasme você, de muitas obras literárias. E, por vezes, a gente fala de química e não se dá conta disso, Silvia. É impressionante. Olha, vocês vão perceber no programa de hoje como a gente está falando a verdade. Para falar sobre a importância da química na vida e na história do mundo e como ela se destaca, como a química se destaca na literatura, nós convidamos a Márcia Lopes, que é professora de química do curso Colégio Objetivo, conhecida como Marcinha. Seja bem-vinda, Marcinha. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, gente. Muito bom. Ô, Marcinha, eu estava curiosa, assim, eu queria saber de que entra a química, porque até onde consta, eu achava assim que a química era uma coisa ligada às exatas, às disciplinas de exatas, e assim, né, no amor, né, Silvia, às vezes tem uma química, às vezes não tem e tal, mas assim, a poesia, a literatura, eu achava que a química não cabia. Então, quero que você me explique direitinho de onde viemos para onde vamos. Então, o que acontece é que, como vocês duas, eu era uma garota de humanas. Eu queria fazer letras, eu queria fazer jornalismo, publicidade. Então, eu sempre amei a leitura. Porque o meu pai me ensinou a ler desde pequena, me comprava gibi, me comprava livros. Ele não tinha muita grana, mas ele ia na banca e me comprava os clássicos. Então, eu cresci gostando muito de ler. E aí, eu fui fazer química, queria ser professora. E aí, eu juntei as duas coisas. Então, assim, tudo que eu leio, eu vejo que tem química. E eu passo isso para os alunos. E então eu juntei as duas coisas, e é muito legal, porque assim, você pega essas questões de vestibular, os textos são grandes, né, meninas? Então o aluno que tem facilidade com a leitura, ele vai se dar bem também nessas questões. Por exemplo, no Enem caiu uma questão sobre extremófilos, que são micro-organismos que conseguem viver num lago, assim, super ácido, e como eles conseguem? Porque eles têm uma estrutura química especial, mas ele primeiro explica no texto o que significa o extremófilo, o acidófilo. Então, o aluno que tem facilidade com a leitura, ele vai entender melhor o texto. Ô, Marcinha, essa relação entre literatura e química, ela sempre existiu? Quer dizer, os autores, eles buscam, de certa forma, uma inspiração na química, uma inspiração para os textos, ou elas acabam entrando de forma natural nas histórias? Então, Germinal, que é um clássico de Émile Zola, né, do francês. E eu li nessa quarentena, estava muito curiosa para ler esse livro, e eu descobri que o Émile Zola ele foi fazer uma pesquisa de campo. Ele foi lá beber a bebida que eles bebiam, que é um destilado, beber a cerveja que eles bebiam, ele foi morar nos cortiços que eles moravam, e ele desceu até onde eles extraíam carvão, porque eles extraíam a hulha, que é um tipo de carvão que a gente dá aula para os nossos alunos, e o Émile Zola, o escritor, ele foi pesquisar tudo isso. Então, tem uma cena que ele mata um dos protagonistas, que é um livro muito triste, o cara sai voando, e é com Grisou. E aí eu tenho a possibilidade de falar para os meus alunos que Grisou é uma mistura letal de metano com oxigênio, que tem 5% pelo menos de metano e que ela pode explodir. E é o que aconteceu na mina de carvão lá no fim do livro, onde ele explode um dos seus protagonistas. Então, tudo tem química. E é claro que ele fez esse trabalho de pesquisa. E, meninas, eu estava vendo no final do livro como Émile Zola morreu. Ele morre com 50 e poucos anos, na casa dele, no apartamento. Ele está muito frio, ele e a esposa ficam num quarto fechado, e eles acendem tipo uma lareira, assim. E o monóxido de carbono naquele lugar fechado os mata só ele, porque a esposa eles conseguem salvar. E aí eu consigo também falar do monóxido de carbono, que se combina com a hemoglobina, que impede o transporte de oxigênio e pode matar. Se você ficar num lugar fechado durante 10 minutos inalando o CO, você desmaia, e meia hora você morre. E ele morreu assim, ele morreu por causa da química, coitado. Olha que interessante, e deve ser bom, né? Porque quando você conta a história de alguém, né? Então marca. Então aprender química deve ser mais fácil, né? Você nunca mais vai esquecer. Eu, por exemplo, não vou esquecer essa história que você contou, né? Então é uma forma de. Agora tá aqui na lista dos livros que você ia falar,
ô Marcinha, que de Estação Carandiru, do Drauzio Varela, onde que... Esse eu li. Eu quero saber onde que entra a química nesse livro. Entra na Maria Louca. Quem que é a Maria Louca? A Maria Louca é a cachaça que eles fazem nos presídios. E a FUVEST fez uma questão pegando um fragmento do livro e falando da Maria Louca, que eles iam juntando restos de açúcar, de arroz, deixando aquilo fermentar. Aí a gente tem a oportunidade de falar para o aluno que quando o carboidrato fermenta, ele se transforma em álcool. E depois ele vai dizendo como o presidiário faz uma destilação com aquela cachaça. Ele vai destilando, vai jogando água fria e tem um recipiente, né, com cobre, uma serpentina de cobre, ele vai esfriando e vai fazendo a cachaça que se chama Maria Louca. Mas eu separei uma outra história de Estação Carandiru para vocês, meninas. Tem uma história que é meio de biologia, já não é de química, mas está valendo. Que apareceu um preso lá para falar com o Drauzio Varela e ele estava com leptospirose. E aí, já era o 4º preso que aparecia aquele dia com leptospirose. E o Drauzio foi brincar com ele, porque quando ele chegou no presídio, ele não tinha noção de como agir direito. Isso que é o legal do livro, né? Ele vai aprendendo como lidar com os presos. E ele chega e brinca assim, nossa, vocês estão construindo um túnel para fugir. Aí o preso fala assim, doutor, assim, o senhor me complica. Ele, não, estava só brincando. E aí o Drauzio fala, tem brincadeiras que eu não posso fazer no presídio. Eu passei por uma linha perigosa, eu só brinquei. Aí, 15 dias depois, ele vê no jornal que realmente eles fugiram por um buraco que eles tinham feito. Era verdade, né? Por isso que vários tiveram leptospirose, entendeu? Então, o livro é delicioso. Fantástico. E outra também, né? A gente vai agora colocando alguns livros para você dar os exemplos. Nada de Novo no Fronte é um livro sobre a Primeira Guerra Mundial, escrito por um jovem alemão que foi traumatizado pela guerra. E o que tem a ver a química na Primeira Guerra, Marcinha? Ai, muita coisa, né, Silvinha? Porque, assim, o nome desse escritor é Erich Maria Remarque. E dizem que ele foi um dos maiores escritores de todos os tempos na Alemanha, um dos mais lidos de todos os tempos. Eu só o conheci agora, quando eu fui ler esse livro. E os seus livros foram até queimados em praça pública, perto da Segunda Guerra, porque eles diziam que ele fez uma má propaganda para os soldados da Alemanha, porque foi um livro muito humanizado. Ele falava, pô, eu tinha 18 anos, fui para a guerra com os meus amigos, e eu perdi a minha juventude. Depois de alguns meses eu me sentia com 70 anos lá, vendo meus amigos morrerem, sendo, né, alvejados. E aí tem vários lances de química nesse livro, por isso que eu gostei demais. Um dos amigos dele é alvejado, e ele vai até o hospital de campanha visitar esse amigo. E quando chega lá, ele descreve qual é a minha sensação. Eu sinto o cheiro de pus, de sangue, de fenol. E o fenol, meninas, ele já era usado há muitos anos como bactericida. Tanto para limpar laboratório, para limpar chão, como a gente faz com a cândida, com o hipoclorito. Eles usavam o fenol. E eles usavam também nos hospitais. E ele tem um cheiro forte. Então, ele já descreve aí uma parte da química. Aí depois tem uma outra cena que ele está indo lá no campo de batalha e ele vê num buraco vários soldados mortos. Por que eles morreram? Eles morreram porque quando já tinha arma química na Primeira Guerra, que era o gás cloro. O gás cloro, meninas, ele é um gás esverdeado e ele se combina com água e forma HCl. Então, ele queima o olho, queima a garganta, queima o pulmão, uma morte horrível. E a cena que ele descreve, que é muito triste, é que esses soldados que estavam no buraco olharam para cima e disseram, todo mundo está tirando a máscara, vamos tirar a nossa também. Só que o cloro, ele é muito mais pesado que o ar. A massa média do ar é 30 gramas por mol. E a massa média desse gás cloro é 71 gramas por mol. Então, a tendência dele é descer. E aquele buraco ainda estava cheio de cloro, e aqueles moços todos morrem sufocados, né, queimados. E é pura química, né? Química do mal, mas é química. Olha, eu acho que, a partir de agora, eu nunca mais vou ler um livro da forma como que eu lia, porque eu nunca prestei atenção nisso, Marcinha. Né? Falava ali, explicava, e eu não tinha essa curiosidade. Agora eu fiquei curiosa para entender, né, como que você tem ali uma questão para relacionar, né? Exatamente, Silvia. Eu pensava em tudo, eu prestava atenção, sei lá, numa cidade, ele descrevia a cidade, eu já ficava louca para pesquisar. Agora, na pandemia, né, eu li muito, e daí eu já queria saber. Ele põe uma música lá, eu já punha
lá no Spotify para saber que música que era aquela. Então, agora a química, isso nunca passou pela minha cabeça. Muito interessante isso, né? E para os alunos, então, deve ser incrível, porque você abre a matéria de um jeito, né, Marcinha, e aí cria essa empatia do aluno, aí aprender química fica muito mais fácil, né? Ai, que bom. Tomara que seja assim, tomara. Que seja assim. Agora tem mais uma obra aqui na lista, que é Primavera do Silêncio. O que é essa obra? Ai, gente, Primavera Silenciosa foi bom, Silvinha, porque a gente não teve muita oportunidade de falar aquele dia, né, minha linda? Então a gente pode falar hoje. Só para explicar, né? Porque como é outro público, né, Marcinha? Eu e a Marcinha fizemos uma live já, né? Falando sobre esse assunto, e foi tão bom que a gente convidou a Marcinha também aqui para o nosso Duas na Tri, né, Marcinha? Coisa boa. Daí o pessoal assiste a live também, né, Silvinha? Então, gente, é assim, olha, Primavera Silenciosa é um livro que foi escrito por Raquel Carson, uma bióloga americana, que quando ela tinha 10 anos, ela já escrevia para revistas infantis. Ela tinha um dom incrível para escrever, como vocês, jornalistas. Ela era, assim, uma menina que adorava escrever. E na década de 30, ela foi fazer biologia. Ela foi fazer biologia numa faculdade só para mulheres. Década de 30, as oportunidades não eram muito ricas para as mulheres. E ela se forma e ela escreve um livro chamado O Mar que Nos Cerca. Virou um best-seller. E ela foi considerada, então, a maior escritora de ciência americana. Só que depois da Segunda Guerra, 1962, bastante tempo depois, ela escreve essa Primavera Silenciosa. E vejam o porquê do nome do livro, Primavera Silenciosa, porque ela fala muito do DDT e de outros inseticidas. Eu friso o DDT, que é o mais famoso, tá? DDT, meninas, é dicloro, difenil, tricloroetano. Aí eu mostro a fórmula para os alunos, tá? Dicloro, difenil, tricloroetano, é uma sigla, DDT. E ele é um organoclorado, e a maioria dos organoclorados são muito tóxicos, cancerígenos, mexem com o DNA. E nesse livro, como ele é pós-Segunda Guerra, o pessoal estava acostumado com radioatividade, então ela fala, olha, os males desses inseticidas, que ela chama de biocidas, eles são semelhantes aos da radiação. Então ela faz um manifesto. E as pessoas vão contra ela, porque, meninas, imaginem, ela foi contra as grandes multinacionais, né? Porque quem produzia DDT? A DuPont, né? E o nome do livro é Primavera do Silêncio, porque eles começaram a dedetizar plantações para matar as pragas, só que acabaram matando todos os passarinhos, em alguns lugares mataram galinha, pintinho, e ela diz de um lugar que mataram até o bebê recém-nascido. Então, por isso que foi um manifesto muito sério esse livro. Primavera Silenciosa, não tinha mais o cantar dos pássaros, porque o DDT matou tudo. E aí ela foi contra, claro, os inseticidas, e o pessoal taxou assim, é uma solteirona, cientista, frustrada, ainda rolou machismo em cima dela. Mas ela conseguiu ser ouvida e hoje o DDT é proibido. Eu acho legal que o aluno, no caso, né, quem se interessar para fazer essa comparação, além de se instruir, né, além de ler um bom livro, ainda pode aprender mais fazendo essa comparação com a química. Agora, a química e a própria ciência também são inspirações para alguns livros, né, algumas obras literárias, né, Marcinha? Que é o caso de Descobertas Acidentais em Ciências. Bom, o nome já fala, né? O Royston Roberts. Então, dá para falar de aspectos científicos e também prender a atenção de um leitor que não seja especificamente da área? Sim, boa pergunta, Silvia, porque esse Descobertas Acidentais em Ciência, muita gente da química, da física, da biologia usa, mas uma pessoa leiga, meninas, pode ler, porque as histórias são muito interessantes. São 36 histórias de descobertas acidentais, 36. E uma delas que eu acho bem interessante, que eu trouxe aqui para vocês, é a da borracha. A borracha natural, que ela sai da seringueira, que se chama látex, ela é uma cadeia de hidrocarbonetos, que eu mostro para os alunos a fórmula e tudo, só que a borracha natural, quando você esquenta muito, sabe aquele elástico de escritório que você coloca um bolo de dinheiro? Eu falo para os alunos, eu tenho elástico, mas não tenho bolo de dinheiro. Então você coloca aquele elástico, e quando esquenta, o elástico gruda no papel, vocês já viram isso? Ele amolece, gruda no papel, é uma característica da borracha natural. Quando está calor, ela vai ficando, né, assim, melequenta. E quando esfria demais, ela fica quebradiça. E aí surgiu um cientista chamado Goodyear, do pneu.
Como dia ele trabalhava com essa borracha, ele chegou até a ser preso por dívidas, porque ele fez uma remessa uma vez para o correio e ele impermeabilizou aquelas bolsas, tudo com essa borracha natural. Esquentou demais, ele perdeu toda aquelas bolsas que ele tinha feito, teve prejuízo, foi preso, e aí virou uma obsessão na vida dele melhorar a qualidade da borracha. Foi tentando, e um dia, sem querer, porque são histórias acidentais, caiu enxofre quente nessa borracha. Esse enxofre quente, ele foi formando ligações entre os carbonos. A gente chama hoje de vulcanização da borracha. E aí ele pegou aquela borracha, ele percebeu que estava perto do fogo, e ela não ficou toda quebradiça. Ela ficou como couro queimado. Ele falou, opa, alguma coisa aconteceu. Aí ele colocou no inverno lá fora, onde estava nevando. E ele viu que ela também não ficou dura, quebradiça. Ele falou, descobri. Vulcanização da borracha, depois ele patenteia e ele acaba se dando bem no final, apesar dos perrengues. Então ele descobriu a vulcanização da borracha, que é a adição de enxofre. Então é essa e mais 35 histórias interessantes que tem. Nossa, deve ser legal. Imagina, Goodyear. Quem será, né, Malu? Você lembra desse nome, Goodyear? Nada. Ele se deu mal, né? Se deu Muito mal, mal ele, né? Ô, Marcinha, mas que interessante. Olha, eu estou surpresa, assim, pensando aqui em todas as obras, sei lá, que eu já li, pensando o que tinha de química, né? E talvez tenha que reler, porque muito interessante. Agora eu estou vendo aqui na lista também que navega aí por outros gêneros literários, né, do tipo suspense, investigação e tal. E aí nós estamos falando de Jantar Fatal. O que tem esse livro, Marcinha? Ai, gente, isso é tão legal. Porque assim, eu tava andando na livraria, eu fico caçando um livro legal. Então eu vou em várias áreas, assim, o que pode ter química e tal. Aí eu achei esse daqui, que é de medicina. São alguns casos médicos que ele vai contando. E o primeiro caso, meninas, é o Jantar Fatal, que é uma moça que ela vai jantar na casa de um amigo. Então, o marido não quer ir, o filho não quer ir, vai ela. Numa segunda-feira à noite, ela e alguns amigos. Eles fazem, gente, aquele jantar Masterchef, que nós três aqui adoramos, né? De amigos. Sei. E aí tem aquela comida gostosa, aquele vinhozinho. E aí eles têm lá um alho em conserva, que eles passam numa torradinha. E todos comem. Bom, no dia seguinte ela já acorda meio tonta, ela já acorda com dificuldade para falar. Daí ela liga para o anfitrião, ela fala assim, você tá bem? Ele falou, também não tô bem. Ela falou, será que a gente pegou uma virose? Aí isso foi segunda-feira à noite. Terça-feira de manhã ela não estava bem. Na quarta ela tenta dirigir, ela já não tem noção de espaço na rua. Ela fala para o marido, dirige para mim? Ele dirige. Na quinta-feira de manhã, gente, ela já não consegue mais falar. Ela já não consegue mais mexer, sabe? O olho já não fecha direito. Ela já não consegue andar direito. Ela fala, vou para o hospital. Ela liga para o amigo, ele já está no hospital. Chuta o que aconteceu com esse povo. Toxina botulínica se desenvolveu naquele alimento. No alho? No alho, naquela conserva, porque assim, ó, a toxina botulínica, ela se desenvolve no meio anaeróbio, sem oxigênio. Então, essas conservas não têm oxigênio, você guarda lá. E para não acontecer isso, entra a química, meninas, tem que ter um pH baixo. E toda vez que tiver uma conserva dessa, ela tem que ter um vinagrinho, ela tem que ter um ácido fosfórico, um ácido cítrico, que não tinha naquela conserva. Então, se você colocar num vinagre, não tem problema, porque cai o pH, fica ácido, e a toxina botulínica não se desenvolve. É só fazer isso. E eles, graças a Deus, foram todos salvos. É uma história verídica. E depois aprendemos por aí, né? Tantas suspeitas, né? De casos guardado... A toxina botulínica, principalmente guardado em conserva, em lata de atum, enfim, palmito. Isso. E aí chegou-se realmente a essa conclusão. Quer dizer, muito interessante mesmo. Agora, vamos para história, né? Eu adoro essas coisas, Malu. Eu também, de verdade. Silvia. E tem aqui, ó, Os Botões de Napoleão. É um livro de história ou é um livro de química? Mas pode contar! Então, Os Botões de Napoleão é um dos livros mais incríveis que tem, porque professor de história lê, professor de química lê. Eu até estava falando também para a Silvinha que eu adorei esse livro, Os Botões de Napoleão, alunos compram, o pessoal adora. É um dos clássicos aqui desses. E eu indiquei para um amigo meu que dá aula de história, aí ele indicou para um professor de química. Daí ele veio para mim e falou assim, nossa, tem um livro incrível para te indicar, mas eu que tinha indicado. Voltou para você, né? Voltou para mim a informação. Viralizou e voltou. Está disseminando conhecimento, isso que importa. Os alunos, eles fazem listinha dos livros, isso é muito legal. O nome do livro é Os Botões de Napoleão, as 17 moléculas que mudaram o mundo.
Então, ele vai contando em cada capítulo uma molécula diferente, como ela interferiu no mundo e quando o mundo interferiu nessa substância. Então, por que o nome é Botões de Napoleão? Porque os botões dos soldados do Napoleão, eles eram feitos de estanho. E o estanho, meninas, ele tem duas formas alotrópicas, que são tipos de cristais diferentes que o metal forma. E quando esfria, que é o que aconteceu naquele inverno violento, uma forma alotrópica se transformou na outra. Tem até um gifzinho, se vocês procurarem depois na internet, pessoal, da forma alotrópica dissolvendo. Parece que dissolve, assim. E aí aconteceu isso com os botões, eles se desfizeram. E eles não conseguiam mais fechar os seus casacos, ficaram com os casacos abertos. Então, eles dizem, isso foi uma das causas do exército ter perdido a guerra. Então, por isso que o nome é Os Botões de Napoleão. Mas tem muitas histórias legais aqui. Aí eu separei uma história, meninas. Posso contar? Deve. Posso? Então, eu separei uma história, que é a história do freon, que faz muito parte da nossa geração. Eu falo com os alunos, eles não conhecem muito mais o gás freon. Porque na década de 30, 1930, teve um engenheiro chamado Thomas Midgley Jr., e o Thomas Midgley Jr., o engenheiro químico, cientista, inventor, ele criou aquele famoso freon, que a gente já ouviu falar, que é o CFC, carbono, flúor e cloro, CFC. O CFC foi usado em geladeira, em ar-condicionado, propelente em aerosol. Então, todo mundo usou o freon. Ele foi feito em 1930. 1980, as moléculas começaram a se quebrar. Ele demora 50 anos para se degradar no meio ambiente. Aí essas moléculas se quebraram e adivinha o que aconteceu? Esse cloro subiu na estratosfera e começou a fazer os buracos da camada de ozônio. Tanto que Sherwood Rowland foi um cientista que ganhou o Nobel de Química porque ele descobriu isso, que cada átomo de cloro que subia na estratosfera destruía até 100 mil moléculas de ozônio. Então, essa descoberta do Thomas Midgley Jr. acabou sendo uma descoberta maldita, porque hoje é proibidíssimo o gás freon. Mas na época foi uma... A gente vai até sem fala, né, Malu? Fica, porque assim, eu fico raciocinando. Olha que, do contrário, eu não ia prestar atenção em CFC, né? Fiquei curiosa, ozônio, cloro, quer dizer, muito estanho. Nossa, já vou querer saber agora. Fiquei curiosíssima, né? E é uma forma de passar, porque às vezes, né, Marcinha, existe um preconceito, a gente já falou isso em vários momentos, né? Há um preconceito, a gente não quer, deixa, né? Porque está lendo, então a gente acha que é humanas e não sei o quê, e não tem essa. É uma forma, vamos dizer, amorosa de passar a disciplina de química mesmo, né? Para o leitor comum, para o aluno, portanto, né? Então, eu acho assim, essa sacada que você teve, Marcinha, você foi muito feliz nessa sua escolha. Obrigada. E outra coisa, né, Malu? Outra coisa, por exemplo, a química sempre foi muito difícil de aprender. A química é difícil, não é fácil, porque são muitas fórmulas. E quando você consegue aprender alguma coisa dentro do contexto, que é, ainda bem, a forma como tudo as pessoas e os jovens estão sendo educados hoje em dia, é justamente isso. Tudo é dentro do contexto. E aí grava melhor, com certeza. Imagina você ler um livro e fazer essa análise, fazer essa comparação. Guarda para sempre, né, Marcinha? Ai, amém. Não, Silvia, essa história do alho, né? Você acha que alguém vai esquecer disso depois que você consegue ter contato com tudo isso? É um aprendizado, e isso é muito interessante. Tem mais livro aí na lista, Marcinha? Tem um aqui que é o tiotungstênio. Tem um nome diferente, né? Porque tiotungstênio é um outro médico. A gente tinha falado do Drauzio Varela, e aí tem esse médico inglês chamado Oliver Sacks. Meninas, vocês assistiram aquele filme Tempo de Despertar? Ai, não sei, acho que sim. Quanto tempo é? Eu assisti tanta coisa. Não... porque a gente assiste tanta coisa, né? Um filme antigo com Robin Williams e com Robert De Niro. Que é um filme que ele é baseado num livro desse Oliver Sacks, que eu até conto, né, desse livro, eu falo para os alunos assistirem, porque não é muito da época deles, que é uma história verídica de uma clínica onde tem a doença do sono. Vários daqueles doentes estão lá em estado catatônico, e um médico pesquisador é convidado para trabalhar com eles, e ele testa nesses pacientes que estão desacordados há anos, uma substância chamada L-dopa, de dopamina, e L de levógero, que é isomeria ótica, que cai muito no vestibular.
E aí, o primeiro paciente é o Robert De Niro, que ele testa esse medicamento. E ele acorda, gente, depois de anos dormindo. Já pensou você acordar num mundo totalmente diferente? Então, ele acorda e ele começa, né, a conhecer esse novo mundo. Eu fico até arrepiada. E depois, a cena que mais me choca, assim, me toca nesse livro, é de uma senhorinha de cabelinho branco, que ela se olha no espelho e fala, mas eu era uma mocinha. E ela já está em coma há tantos anos. E ela é acordada. Só que esse remédio, depois, ele não dá muito certo, porque eles começam a ter muitos tiques, muitos, né? E não dá muito certo. Mas é uma história linda e triste, e que virou filme. E é desse Oliver Sacks. Ele escreveu muitos livros. Ele é um médico, né? Ele faleceu, um médico escritor. E esse tio Tungstênio é a vida da infância dele. Que ele tinha um tio, o tio Dave, que ele chamava de tio Tungstênio, porque tinha uma fábrica de tungstênio, e esse tio ficava ensinando química para ele. E esse livro, gente, é belíssimo, porque ele vai contando toda a história da química. E uma vez o ITA, teve um ano que o ITA, vestibular super difícil, indicou a leitura desse livro para os alunos. Leia esse livro para o vestibular. Não caiu nada do livro, mas... mas eles falaram, leia esse livro. E o livro é incrível. Então, assim, ele fala que quando chegou a Segunda Guerra, 1939, ele estava lá com os pais, todo mundo muito culto, fazendo as experiências e conversando, e aí o governo sugere que as crianças sejam levadas para o interior e fiquem no colégio interno. Ele fica dos 6 aos 10 anos no colégio interno, ele sofre muito, o diretor bate nas crianças, é muito triste assim, a infância dele. Mas o que o acalenta é a ciência. E aí o Enem fez uma questão muito bonita sobre um texto dele, do livro, que ele fala assim, eu fiz a eletrólise da água, usando lá uma xícara da minha mãe, e eu tive um prazer extraordinário. Quem que tem um prazer extraordinário na infância em fazer uma experiência química? Ele, né? E aí ele fala da eletrólise da água, e eles pedem, então, qual seria uma outra substância, dentre as alternativas, que também poderia sofrer esse fenômeno. Seria o alumínio, a partir da bauxita. Uma questão muito legal, onde ele pega o fragmento do livro. Está caindo assim vestibular agora. Então, faz toda essa comparação, né? Marcinha, só para a gente encerrar, a gente está chegando quase no finalzinho, e os autores clássicos, os clássicos, eles também têm alguma referência na química? Então, eu tinha separado aqui o Emile Zola, que é um clássico, para falar para vocês, né? E eu queria aproveitar, já que está acabando, o Emile Zola seria o clássico que eu teria preparado, tá, Silvinha? Mas eu queria falar de um outro, que eu acho que não chega a ser um clássico, mas é um livro incrível, que é o Último Trem de Hiroshima. O Último Trem de Hiroshima foi escrito por Charles Pellegrino, e ele era muito amigo do James Cameron. Quem que era o James Cameron? O que filmou Titanic, né? Então, esse autor aqui, esse Charles Pellegrino, que não é um clássico, mas ele escreveu 19 livros, é um americano, ele escreveu Titanic, e o James Cameron filmou Titanic, e ele escreve esse livro, O Último Trem de Hiroshima. Porque, meninas, eu tinha uma curiosidade, eu tenho muito material aqui em casa sobre Hiroshima. Uma vez eu dei uma palestra no cursinho, e eu comprei muitos livros para pesquisar, né? E eu não achei nada de Nagasaki, e eu achei esse livro agora há pouco tempo. O Último Trem de Hiroshima, que são 30 sobreviventes de Hiroshima, que pegam um trem e vão para Nagasaki. E chega em Nagasaki, lembra que o intervalo entre uma bomba e outra são 3 dias? Quando ele chega em Nagasaki, estoura a segunda bomba. Então, é muito triste. E ele tem aqui um personagem, Yamaguchi, que é um engenheiro naval, que estava em Hiroshima, que sobrevive à bomba. Vou falar só dele, porque a gente não tem muito tempo. O livro é imenso, tem quase 400 páginas. Esse Yamaguchi, ele está em Hiroshima, ele é todo queimado pela bomba, ele começa a ter os males da radiação, que é vomitar, tem enjoo, e ele pega esse trem para Nagasaki. Quando ele chega em Nagasaki, ele está no escritório, que ele é um engenheiro, falando com seus amigos, ele diz, gente, eu presenciei uma bomba que destruiu uma cidade. Aí o amigo dele diz assim, isso é impossível, você é engenheiro, calcula, é impossível uma bomba destruir uma cidade. E quando eles estão conversando, meninas, ele vê aquele clarão. E aí ele fala, não, vai estourar a segunda bomba, abaixem-se. E os japoneses chamavam a bomba de picadon. Pica é a luz e dom é a explosão. E eles diziam que dava 5 segundos entre uma e outra, porque a velocidade da luz é mais rápida. Então, picadom, primeiro clarão, depois a explosão. E ele falou, abaixem-se, tampem os olhos, porque quem ficava olhando para a bomba, aquele clarão já cegava a vista, queimava a retina. E aí eles viram que ele estava certo. Bom, ele sobreviveu a 2 bombas, ficou muito doente. Ele foi morar num túnel lá, que tinha um monte de sobreviventes. E aí ficou ele, a esposa e o filho. E aí chegou uma pessoa lá, ele muito doente, no meio das feridas lá, dos feridos, juntavam muitas moscas. E as moscas iam colocando lá os seus ovinhos e nasciam larvas. E a esposa do Yamaguchi estava tentando tirar essas larvas.
Chegou um desconhecido e disse assim, deixa as larvas aí, porque as larvas vão comendo pele morta. Esse desconhecido, que depois ele desconfiou que fosse um médico que saiu ajudando as pessoas, fez um chazinho para ele com vitamina C, disse para a esposa do Yamaguchi, vai procurar para ele comer fígado. Ele tem que comer fígado, que vai fortalecer, nem que seja de rato. E aí ele ficou comendo fígado. O Yamaguchi foi melhorando, quando ele olha ao redor, aquele homem sumiu. E ele fala aqui no livro uma coisa linda, ele fala assim, como todo herói de verdade, ele deixa o palco da história sem ser conhecido. Perfeito. Maravilha! Né? Marcinha, e no fim da vida, o Yamaguchi dá palestras e ele fala assim, gente, sabe o que eu aprendi com essas 2 bombas? Que não pode estourar a terceira e que a gente tem que ser gentil. A gente tem que ser gentil com o nosso próximo, porque quando eu entrei nesse trem, uma pessoa me deu um bolinho de arroz porque viu que eu estava mal. Ele falou, então sejamos gentis porque o mundo vai melhorar. Então, é um livro lindo. Maravilha. Aí, Marcinha, muito bem. Tempo estourado. Tempo estourado, Marcinha. Obrigada, Marcinha, e até uma próxima. E o Duas na Tri fica por aqui. Lembrando sempre que a educação é uma história sem fim. Até a próxima.